A União Europeia e os Estados Unidos fecharam um acordo comercial em julho passado. E na política, assim como nos negócios tradicionais, um acordo é um acordo. E quando amigos apertam as mãos, isso precisa significar algo. Nossa resposta será firme, unida e devidamente proporcional. Mas, além disso, precisamos ser estratégicos em como abordamos essa questão. E é por isso que estamos trabalhando em um pacote para apoiar a segurança no Ártico. Estamos trabalhando em um grande aumento de investimentos europeus na Groenlândia. Trabalharemos com a Groenlândia e a Dinamarca lado a lado para ver como podemos apoiar ainda mais a economia local e a infraestrutura. No cenário global, você tem sido uma voz clara e consistente em defesa da cooperação multilateral, do apoio à Ucrânia e de uma ordem internacional baseada em regras. Numa altura em que a liderança é posta à prova não só pela crise, mas também pelas escolhas feitas para o futuro, a sua voz oferece tanto orientação como segurança. Por favor, junte-se a mim. Em boas-vindas à presidente von der Leyen. Senhora presidente, a palavra é sua. Presidente Brande, caro Borger, muito obrigado pela calorosa recepção. Suas Majestades, Excelências, Senhoras e Senhores, de fato, já se passaram 56 anos desde o primeiro encontro aqui em Davos. E a ideia do fundador, Klaus Schwab, era criar uma plataforma para discutir os assuntos e as ideias da atualidade. É claro que o mundo se transformou completamente desde 1971. Mas a ideia original de Davos permanece, como acabamos de ouvir hoje, nos discursos. Fiquei, portanto, encantado por vocês terem retomado as suas raízes com o tema deste ano, um espírito de diálogo. Porque esse espírito é ainda mais importante em um mundo mais fragmentado e conflituoso do que nunca. 1971 marcou o momento histórico do chamado choque de Nixon e a importante decisão de desvincular a economia dos Estados Unidos do antigo sistema do padrão ouro, dólar do ouro. Em um instante, os alicerces do sistema de Bretton Woods e de toda a ordem econômica global estabelecida após a guerra desmoronaram efetivamente. No entanto, esse processo também gerou dois efeitos de grande impacto. Inadvertidamente, criou as condições para o que se tornaria uma ordem verdadeiramente global e proporcionou uma lição contundente para a Europa sobre a necessidade de fortalecer significativamente seu poder econômico e político. Foi um alerta para reduzirmos nossas dependências, neste caso, de uma moeda estrangeira. O mundo pode ser muito diferente hoje, sem dúvida alguma. No entanto, eu acredito que a lição continua sendo a mesma. Choques geopolíticos podem e devem servir como uma oportunidade estratégica para a Europa. E, na minha humilde opinião pessoal, a significativa mudança sísmica pela qual estamos passando hoje é uma oportunidade. Na verdade, uma necessidade fundamental de construir uma nova forma de independência europeia. E essa necessidade não é nova, nem uma reação a eventos recentes. Ela tem sido um imperativo estrutural há muito mais tempo. Portanto, quando utilizei esse termo, independência europeia, aproximadamente um ano atrás, fiquei bastante surpreso com as reações céticas. Mas menos de um ano depois, agora há um verdadeiro consenso em torno disso.
A velocidade impressionante e a escala quase inimaginável da mudança impulsionaram isso, mas o imperativo subjacente continua o mesmo. A boa notícia é que nós agimos de modo imediato. Seja em setores vitais como o de energia, matérias-primas, defesa ou no campo digital, estamos progredindo de forma extremamente acelerada, mas a verdade fundamental também é que só poderemos tirar o máximo proveito desta oportunidade, se reconhecermos plenamente que essa transformação é permanente. A nostalgia faz parte do ser humano, mas não é capaz de restaurar a antiga ordem. E ficar ganhando tempo na esperança de que as coisas voltem ao normal em breve não resolverá as dependências estruturais que temos. Meu ponto é o seguinte: se essa mudança for permanente, então a Europa também deve mudar permanentemente. Chegou a hora de aproveitar esta oportunidade e construir uma nova Europa independente. Europa. Senhoras e senhores, esta nova Europa já está a surgir. No sábado, estive em Assunção, no Paraguai, para assinar o acordo comercial entre a UE e o Mercosul. Foi um progresso histórico e significativo após longos 25 anos de negociações. E com isso, a União Europeia e a América Latina criaram a maior zona de livre comércio do mundo. Um mercado que representa mais de 20% do PIB global. Um total de 31 países com mais de 700 milhões de consumidores, totalmente alinhados com o Acordo de Paris. Portanto, este acordo envia uma mensagem poderosa ao mundo de que estamos escolhendo o comércio justo em vez de tarifas, a parceria em vez do isolamento. Sustentabilidade. A exploração excessiva e que estamos realmente comprometidos em reduzir os riscos das nossas economias e diversificar nossas cadeias de suprimentos. E isso não vai parar na América Latina. No ano passado, firmamos novos acordos com o México, Indonésia e Suíça, nosso país anfitrião. Estamos trabalhando em um novo acordo de livre comércio com a Austrália. Também estamos avançando com as Filipinas, Tailândia, Malásia, Emirados Árabes Unidos e outros. E logo após o Fórum de Davos, no fim de semana seguinte, viajarei para a Índia. Ainda há trabalho a ser feito, mas estamos à beira de um acordo comercial histórico. De fato, alguns o chamam de a mãe de todos os acordos. Um acordo que criaria um mercado de 2 bilhões de pessoas, representando quase 1/4 do PIB global e, fundamentalmente, proporcionaria uma vantagem de pioneirismo para a Europa, com um dos continentes mais dinâmicos e de crescimento mais rápido do mundo. A Europa quer fazer negócios com os centros de crescimento de hoje e as potências econômicas deste século, da América Latina ao Indo-Pacífico e muito além. A Europa sempre escolherá o mundo e o mundo está pronto para escolher a Europa. E, senhoras e senhores, essa realidade também reflete o fato de que a Europa possui todos os ativos necessários para atrair investimentos. A poupança, as competências, a inovação com nossas fábricas de IA e gigafábricas e as aplicações que são necessárias, priorizando a IA. O que precisamos agora é mobilizar coletivamente esses ativos ao máximo de seu potencial e focar no essencial.
Portanto, seu primeiro ponto focal é criar um ambiente regulatório favorável e previsível. Vivemos em uma era em que capital e dados podem atravessar a Europa em um segundo e as empresas devem poder se mover com a mesma liberdade. Mas como as coisas estão, muitas empresas ainda precisam olhar para o exterior para crescer e expandir, em parte porque enfrentam um novo conjunto de regras toda vez que entram em um novo Estado-membro. Assim, embora no papel o mercado. Embora pareça que 450 milhões de europeus estejam abertos a eles, na realidade é muito mais complicado. E isso funciona como um freio de mão para o potencial de crescimento e lucro das empresas. É por isso que precisamos de uma nova abordagem. Muito em breve, estaremos apresentando o nosso 28º regime. O objetivo final é estabelecer uma nova estrutura empresarial verdadeiramente europeia, que chamamos de EU Inc., com um conjunto único e simples de regras que se aplicará de forma harmoniosa em toda a nossa União, para que as empresas possam operar entre os Estados-membros com muito mais facilidade. Nossos empreendedores, as empresas inovadoras, poderão registrar uma empresa em qualquer Estado-membro em até 48 horas, totalmente online. Eles terão o mesmo regime de capital em toda a União Europeia. Em última análise, precisamos de um sistema em que as empresas possam fazer negócios e captar recursos de forma integrada em toda a Europa, com a mesma facilidade que nos Estados Unidos ou na China. Se formos capazes de fazer isso corretamente e se agirmos com a rapidez necessária, isso não só irá ajudar as empresas da UE a crescer, mas também atrairá investimentos de todo o mundo. Isso nos conduz ao meu segundo ponto, o investimento e o capital. Estamos agora construindo a união de poupança e investimento. Precisamos de um mercado de capitais de grande escala, profundo e líquido, que atraia uma ampla gama de investidores. E isso permitirá que as empresas encontrem o financiamento de que precisam, inclusive em ações, a custos mais baixos aqui na Europa. Apresentamos propostas sobre integração e supervisão de mercado para garantir que nosso mercado financeiro seja mais integrado. Isso abrange negociação, pós-negociação e gestão de ativos, além de impulsionar a inovação e tornar nosso quadro de supervisão mais eficiente. Esta iniciativa ajudará a assegurar plenamente que o capital flua para onde é necessário, para empresas em expansão, para pequenas e médias empresas, para a inovação, para a indústria. E a terceira prioridade é construir um mercado de energia interconectado e acessível, uma verdadeira união energética. A energia é um ponto crítico tanto para as empresas quanto para as famílias. E basta olhar para a dispersão dos preços entre os polos de eletricidade europeus. A Europa precisa de um plano diretor de energia que una todas as partes. Este é o nosso plano de ação para energia acessível. Estamos, por exemplo, investindo massivamente em nossa segurança e independência energética com interconectores e redes. Isso é para as energias produzidas localmente que estamos tentando promover ao máximo, como a nuclear e as renováveis, para reduzir os preços e cortar dependências, acabar com a volatilidade dos preços, manipulação e choques de oferta. Mas agora precisamos acelerar essa transição, porque energia produzida localmente, confiável, resiliente e mais barata, impulsionará nosso crescimento econômico, beneficiará os europeus e garantirá nossa independência. Senhoras e senhores,
Prezados convidados, seja no comércio ou nos negócios, no capital ou na área da energia, a Europa precisa urgentemente de uma mentalidade de urgência. Nosso ponto de partida é bom. Somos o lar de campeões globais em áreas que vão desde energia eólica até baterias de próxima geração, da indústria aeroespacial às máquinas industriais essenciais para fabricar chips e armas avançadas. Nossas empresas estão adotando a IA no mesmo ritmo que suas concorrentes americanas. A Europa está na corrida pelas tecnologias-chave do amanhã. Mas, à medida que a concorrência global se torna implacável, precisamos demonstrar verdadeira ambição, especialmente naqueles setores vitais para a nossa independência. Vejamos o exemplo da nossa defesa nacional. Fizemos significativamente mais pela nossa defesa no último ano do que em todas as décadas anteriores. Iniciamos um aumento nos gastos com defesa, chegando a 800 bilhões de euros até 2030. Os Estados-membros estão aumentando seus investimentos em níveis recordes, e isso ajudou a triplicar o valor de mercado das empresas da indústria de defesa europeia desde janeiro de 2022. Atualmente observamos 3 startups europeias que são as principais líderes em tecnologia de defesa, que alcançaram a avaliação de unicórnio. Elas estão trabalhando em softwares e sistemas baseados em IA para inteligência de campo de batalha ou em drones avançados de uso dual e vigilância. Assim, elas também estão impulsionando a inovação e o investimento na base industrial de tecnologia de defesa da Europa. Absolutamente tudo isso teria sido impensável, até mesmo alguns poucos anos atrás. Isso agora mostra não apenas como a economia e a segurança nacional estão mais ligadas do que nunca, mas também o que podemos fazer quando os europeus têm a vontade de corresponder à ambição. Portanto, senhoras e senhores, essa necessidade de ambição é ainda mais importante quando se trata da segurança do nosso continente. Em um período de pouco mais de um mês, estaremos a marcar o 4º aniversário da guerra de agressão em curso da Rússia contra a Ucrânia. 4 anos depois, a Rússia não mostra nenhum sinal de recuo. Não há absolutamente nenhum sinal de remorso, nenhum sinal de buscar a paz. Pelo contrário, a Rússia está intensificando seus ataques, matando civis inocentes todos os dias enquanto falamos. Só na semana passada, o bombardeio da infraestrutura energética da Ucrânia deixou milhões enfrentando escuridão, frio e falta de água. Isso realmente precisa chegar ao fim. Todos nós queremos profundamente a paz para a Ucrânia. Reconhecemos o papel do presidente Trump em impulsionar o processo de paz e trabalharemos muito de perto com os Estados Unidos. E todos concordamos que, portanto, a Ucrânia deve estar em uma posição de força para ir à mesa de negociações. E é por isso que nós, europeus, decidimos conceder à Ucrânia um empréstimo de 90 bilhões de euros para 2026 e 2027. Com esse apoio contínuo, garantimos que a Ucrânia possa reforçar sua defesa no campo de batalha, fortalecer suas capacidades de defesa para um acordo de paz e manter todos os serviços básicos funcionando. Acima de tudo, isso serve para reafirmar o compromisso inabalável da Europa com a segurança estratégica, a defesa e o futuro europeu da Ucrânia.
E, paralelamente, decidimos imobilizar de forma permanente os ativos russos. E reforçamos que reservamos plenamente o direito de fazer uso deles. Isso deve servir como um lembrete contundente para a Rússia e como uma mensagem para o mundo. A Europa sempre estará ao lado da Ucrânia até que haja uma paz justa e duradoura. Senhoras e senhores, discorri longamente hoje sobre a independência europeia, sobre parcerias, prosperidade e segurança. Portanto, gostaria de finalizar o meu discurso abordando o tema da Groenlândia. Esta é uma questão fundamental que está no cerne dessas 3 prioridades. Quando se trata da segurança da região do Ártico, a Europa está totalmente comprometida e compartilhamos os objetivos dos Estados Unidos nesse sentido. Por exemplo, nosso Estado-membro da UE, a Finlândia, um dos mais novos membros da OTAN, está vendendo seus primeiros quebra-gelos para os Estados Unidos. Isso mostra que temos a capacidade bem aqui, no gelo, por assim dizer. Mostra que nossos membros nórdicos da OTAN já possuem forças preparadas para o Ártico. E, acima de tudo, que a segurança no Ártico só pode ser alcançada em conjunto. E é por esse motivo que as tarifas adicionais propostas são um erro estratégico, especialmente entre aliados de longa data. A União Europeia e os Estados Unidos fecharam um acordo comercial em julho passado. E na política, assim como nos negócios tradicionais, um acordo é um acordo. E quando amigos apertam as mãos, isso precisa significar algo. Senhoras e senhores, consideramos o povo dos Estados Unidos não apenas nossos aliados, mas nossos amigos. E nos lançar em uma espiral descendente só beneficiaria exatamente os adversários, que ambos estamos tão comprometidos em manter fora do cenário estratégico. Por essa razão, nossa resposta será firme, unida e devidamente proporcional. Mas, além disso, precisamos ser estratégicos em como abordamos essa questão. E é por isso que estamos trabalhando em um pacote para apoiar a segurança no Ártico. Primeiro princípio: total solidariedade com a Groenlândia e o Reino da Dinamarca. A soberania e a integridade do seu território são inegociáveis. Em segundo lugar, estamos trabalhando em um grande aumento de investimentos europeus na Groenlândia. Trabalharemos com a Groenlândia e a Dinamarca lado a lado para ver como podemos apoiar ainda mais a economia local e a infraestrutura. Terceiro, iremos trabalhar com os Estados Unidos e todos os nossos parceiros em uma segurança mais ampla no Ártico. Isso está claramente em nosso interesse comum e vamos aumentar significativamente nosso investimento. Acredito que devemos utilizar o aumento dos nossos gastos com defesa para criar uma capacidade europeia de quebra-gelo e equipamentos vitais para a segurança no Ártico. E, em quarto lugar, no mesmo espírito, precisamos trabalhar em conjunto com todos os nossos parceiros regionais para fortalecer nossa segurança comum. E é por isso que vamos analisar como fortalecer nossas parcerias de segurança com parceiros como o Reino Unido, Canadá, Noruega, Islândia e outros. Por fim, acredito que a Europa precisa se ajustar a uma nova arquitetura de segurança e às realidades que estamos enfrentando agora.
E é por isso que a Europa está preparando sua própria estratégia de segurança, que planejamos publicar ainda este ano. E como parte disso, também estamos atualizando nossa estratégia para o Ártico. E no centro disso estará o princípio fundamental. Cabe aos povos soberanos decidir seu próprio futuro. Senhoras e senhores, quando comecei a me preparar para o pronunciamento deste ano, a segurança no extremo norte não era o assunto central das discussões. Mas, de muitas maneiras, isso se conecta ao ponto mais amplo com o qual comecei hoje. Que a Europa deve acelerar sua busca por independência, da segurança à economia, da defesa à democracia, mantendo o diálogo com nossos amigos e parceiros, também, se necessário, com adversários. A questão é que o mundo mudou de forma permanente e precisamos mudar junto com ele. E, portanto, obrigado e viva a Europa!